Olá, meus queridos irmãos, uma ótima noite a todos. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, no intuito de podermos estudar juntos o Evangelho segundo o Espiritismo, na alegria de podermos reviver Jesus em nossos corações, trazendo para dentro de nós as palavras do Mestre, revivendo em nossos corações os seus ensinamentos e assim podendo aprender cada dia mais, reforçar em nosso ser a importância de colocar em prática cada passo do Cristo, cada ensinamento do Mestre e a cada dia de nossas vidas poder ir lapidando pouco a pouco o eu, o ser humano, ir nos tornando melhor cada dia que passa, de pouquinho a pouquinho, galgando cada degrau da escada de evolução criada por Deus, definida para o nosso progresso, cravada em nosso espírito com o desejo de sermos melhores, de evoluirmos. Que possamos, a cada dia mais, reviver Jesus em nossas vidas, mas acima de tudo, em cada ato por nós praticados. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite, ainda que à distância, ainda que através da tecnologia, das maravilhas que a internet e a tecnologia nos proporcionou, a fim de que possamos estar assim, distantes, mas juntinhos, com o coração coladinho no outro, sentindo a energia e o calor de cada irmão pulsar um do ladinho do outro, porque o nosso espírito e nossa energia alcança distâncias inimagináveis. Hoje, para estudarmos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon ou a Deus e as riquezas, depende muito da tradução. Mais precisamente, a primeira leitura da parte da instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade, o item 9 e 10, muito bem escrito, por sinal, por dois espíritos que participam do Evangelho segundo o Espiritismo e que têm uma didática muito boa e uma escrita bem rebuscada, mas em forma de um texto simples que a gente consegue entender com muita tranquilidade, né? O Pascal e o Espírito Protetor, que trouxeram essas duas mensagens em 1860 e 1861 e que é mais atual, talvez, do que para a época, quem sabe, pois nunca vivemos tão apegados à matéria como os dias atuais. São muitos confortos que na nossa vida são empregados que acabam definindo o quanto nós somos, talvez de fato, abraçados com as coisas que temos. Na nossa casa, temos ar-condicionado para resfriar do calor. E muitos talvez já nem saibam mais como é viver sem esse tão valioso, né? Porque realmente é muito bom, mas tão valioso eletrodoméstico. Para a época do frio, como está agora, um aquecedor. Então, quando está muito calor, a gente liga o ar, quando está muito frio, a gente liga o aquecedor. Na nossa casa, graças a Deus, tivemos o trabalho, a conquista e o dinheiro para adquirir. Mas quantos irmãozinhos que talvez não têm desses recursos? Ou que talvez não tenham espaço como o nosso para morar? Ou que talvez não tenham um teto sobre suas cabeças? E a verdadeira propriedade vem para nos trazer essa mensagem do que é realmente nosso, o que de fato está sob nossa propriedade. Pascal vem colocar no primeiro trecho do texto, e que eu faço questão de ler no Evangelho, que fala assim, o ser humano só realmente possui aquilo que pode levar desse mundo. Já começa com essa máxima, com esse peso, para a gente poder entender de fato o que é nosso. Só é nosso o que a gente pode levar desse mundo. Então, esse ar-condicionado dá para levar? Ele não vai. O aquecedor dá para levar? Também não vai. O meu carro? Não vai. A minha casa? Não vai. Mas o que eu vou levar então?
Calma lá, durante a palestra nós vamos entendendo. Para que a gente possa entender de fato esse conceito de propriedade, vamos primeiro pensar na propriedade aqui da terra. Como que a lei humana vai definir propriedade? Para isso a gente pode buscar lá no direito, no Código Civil, na decisão do direito, na lei, do que realmente significa propriedade. Propriedade é constituído de duas palavras. Três palavras, na verdade, né? Porque uma divide em duas, que é nua propriedade mais usufruto. Para que eu tenha de fato uma propriedade, eu preciso ter a nua propriedade e o usufruto, e aí eu posso dizer que eu tenho uma propriedade. Para ficar ainda mais desenhado, ainda mais claro, pensa que todos nós na família ou nos amigos, a gente tem aquele que fala assim, ó, papai partiu, desencarnou e deixou pra gente o imóvel. Deixou pra gente o imóvel. Ou então ele fala assim, ó, papai já definiu, mesmo antes de desencarnar, que ele vai passar a casa pro meu nome, mas vai deixar o usufruto para ele usar até partir. Mamãe organizou, ela vai ficar com aquela que ela tem 3 casas, vai dar uma para cada filho, vai morar na outra, e aí vai deixar o usufruto pra gente, mas a casa é dela. Então perceba que existe uma diferença dessas duas coisas. O usufruto, o próprio nome já diz, uso. Eu tenho para utilização. Eu tenho aquele bem para eu utilizar. Aquela casa para eu morar, usufruto. Aquele carro para eu dirigir, usufruto. Então, tudo que eu tenho para utilização é usufruto. A nua propriedade quer dizer o seguinte, isso de fato está no meu nome. Então, lá no imposto de renda, por exemplo, na declaração, eu declaro no meu nome. Na hora de comprar o dinheiro, foi do meu dinheiro que saiu. Ou, por exemplo, eu recebi de doação de outra pessoa, mas já está no meu nome. Lá no cartório, a casa está no meu nome. Lá no Detran, o carro está no meu nome. Então, isso é nua propriedade. Tem como eu ter as duas. É o caso que eu já disse, né? Do pai que deixou a casa para o filho em vida, ou da mãe que deixou o filho morar na casa que era dela, e por aí vai. Quando eu tenho os dois, eu tenho propriedade. Então vamos parar para pensar agora nos nossos bens terrenos. Os nossos bens terrenos, eu tenho a propriedade deles, não tem? Por exemplo, a casa está no meu nome e é eu que uso. Eu tenho nua propriedade e tenho usufruto. Ótimo. Só que quando eu partir, eu vou passar essa nua propriedade e esse usufruto para outra pessoa. Para minha esposa, se assim ela ficar, ou para os meus filhos, ou para quem estiver. Tanto que no direito sucessório isso é muito bem definido. Ou vai ficar, dependendo do regime de comunhão, é claro, de casamento, mas ou vai ficar para minha esposa, ou para minha esposa e para os meus filhos, ou só para os meus filhos, ou para os meus pais, ou se não tiver nenhum desses, para os meus colaterais, que é um irmão, ou um tio, ou um sobrinho, por aí vai, ou vai ficar para a nação. Se não tiver nenhum desses vivos, fica para o governo, fica para a nação. Então já é muito bem definido os bens terrenos como não sendo nossos. Dentro da lei já é definido que os bens não são nossos. Eles estão no nosso poder naquele momento, mas a partir do momento que a gente deixar de existir, que o CPF for baixado na Receita Federal, esses bens devem seguir o arrolamento para serem transferidos a outras pessoas. Então, se fosse nosso de fato, lá na lei humana teria assim, ó, o Jefferson, ao morrer, vai ser enterrado com a casa. Nós vamos fazer um buraco gigante e vai enterrar a casa porque ele vai levar para o céu. Ela vai se transfigurar lá no céu e ele vai morar nela. Mas não é bem assim, pessoal. Não é bem assim que funciona. Tudo que temos aqui na Terra foi nos emprestado por Deus. Deus emprestou para que a gente possuísse. Mas peraí, Jefferson. Se Deus tinha me emprestado, ele não é meu pai, ele não me ama, então por que ele não me deu a casa? Eu tive que trabalhar tanto, foram tantas noites sem dormir, ralando em 2 empregos para ter o dinheiro para fazer a aquisição desse imóvel, para eu poder morar e a minha família morar agora. Eu tive que trabalhar. Tá bom, mas quem nos deu a vida? Quem nos deu a força do trabalho? Quem nos permitiu acordar todos os dias para que a gente pudesse trabalhar e conquistar esse dinheiro? Quem nos permitiu estar aqui?
Deus nos empresta a nossa força, nos empresta as oportunidades e muitas das vezes nos dá mais do que enxergamos. Um bom emprego, um aumento inesperado ou uma promoção que aconteceu do nada. Claro que a gente se esforça bastante, trabalha muito, mas poderia não acontecer nunca. E talvez Deus colocou no nosso caminho para que aquilo acontecesse e facilitasse nossa vida. Você já parou para procurar alguma coisa? Por exemplo, quero comprar um carro. E aí procuro, tá difícil, não acho, até que um dia aparece um que parece que foi tão fácil, que você fala assim, ó, para que eu procurei esse tempo todo? Olha o tanto que foi fácil. É porque todo aquele que eu estava procurando não era para ser meu, mas aquele que apareceu fácil era, porque Deus facilitou em meu caminho. Na evolução, desde o comecinho, desde quando chegamos aqui na Terra a primeira vez, como seres ainda muito primitivos, numa Terra muito primitiva, começando a evolução do homem, nós começamos a deixar para as próximas gerações algumas coisas. Em geral, melhores tempos. Então, o homem primitivo foi criar o fogo, e aí a civilização, as culturas de agricultura e por aí foi, até o passo que a gente tem hoje, de uma casa mais tecnológica, com internet, que permite com que eu esteja aí nesse momento, né, mesmo que a muitos quilômetros de distância. Então, nós fomos deixando para as próximas gerações melhores tempos. Porém, tem alguns homens que deixam para as próximas gerações tempos ruins. Nós temos aqueles que usam a sua capacidade, a sua inteligência para coisas ruins, para gerar a guerra, destruição, para gerar conflito e problemas. Já começo com essa reflexão. Qual tipo de homem queremos ser para as próximas gerações? Que tipo de mulher eu quero ser para as próximas gerações? Qual o marco que eu quero deixar para o futuro, para as gerações vindouras? Tempos ruins ou tempos bons? Tem aquela história de que tempos ruins forjam homens fortes. Homens fortes forjam tempos fáceis. E tempos fáceis forjam homens fracos. Homens fracos forjam tempos ruins e por aí vai. É normal. Mas vamos para frente, porque isso não é nem o tópico da palestra. O tópico da palestra realmente é propriedades e não sucessão, não tempo e por aí vai. Era só para a gente poder ter um panorama para agora destrinchar de fato o que Pascal vem nos trazer junto com o Espírito Protetor nessas duas passagens. Jesus, certa feita, nas suas parábolas, disse: não acumuleis tesouros na terra, e sim no céu. Como acumular tesouros no céu? Como acumular tesouros na terra é muito fácil, a gente já sabe. Trabalha, ganha dinheiro, guarda o dinheiro. Ou converte o dinheiro em investimento, ou em bens, ou em propriedades, ou em ouro, o que você quiser. Mas acumular riquezas na terra é muito fácil, a gente já sabe o caminho. Por quê? Porque é um caminho de ciclo que vem se forjando há milênios de anos, desde quando aqui chegamos. É super necessário, porque se nenhum homem tivesse sido previdente, provavelmente a gente nem estava aqui mais. Se lá nas cavernas o homem não fosse previdente ao passo de não se aventurar com animais muito perigosos, né? Alguns até deve ter ido, mas outro que estava assistindo falou assim, ó, olha lá o cara, ó, foi brigar com o leão comeu o braço dele, não vou enfrentar aquele animal. Olha aquele outro lá, ó, achou que a serpente, que a cobra era um animal dócil e aí tomou uma picada, morreu, também não vou me aproximar. E assim a gente foi aprendendo com as gerações. Ser previdente é importante, então trabalhar, ganhar nosso dinheiro, guardar esse dinheiro não é problema. Em momento nenhum na Bíblia, e aqui eu falo de peito cheio, qualquer pessoa que tenha lido a Bíblia vai concordar comigo nesse momento. Porque quando o Evangelho traz não se pode servir a Deus e as riquezas, ele fala não se pode servir, e não é não se pode possuir, é não se pode servir. Porque em momento nenhum na Bíblia, Jesus, né, na verdade, condena a riqueza. Jesus não condenou a riqueza em momento nenhum. Jesus condenou o rico. Jesus criticou o rico e não a riqueza.
Então eu não posso servir a Deus e a riqueza, porque se eu for servir a riqueza, eu vou estar trabalhando para o egoísmo, porque quem tem quer sempre ter mais. E se eu vivo para servir algo que eu tenho, eu vou querer sempre ter mais, porque se eu sirvo o meu dinheiro e trabalho em função do dinheiro e somente do dinheiro, eu vou querer cada dia ter mais dinheiro, porque quanto mais, melhor. Mas Jefferson, Jesus realmente não condenou a riqueza? Não, não condenou a riqueza. Eu posso ter riqueza. Porque se eu não pudesse ter, eu não teria pessoas que nascem ricos, que nascem herdeiros, já com grandes fortunas. Por que que Deus permitiria algo tão ruim para a pessoa já nascer com aquilo, sem ter condição de falar assim, ó, quero ou não quero? Inclusive, em nossas reencarnações, nós escolhemos se queremos ter uma vida mais opulenta ou uma vida mais sofrida. Porque é como que nós vamos entender para ser menos egoístas e mais caridosos? Se é tendo mais dinheiro ou se é tendo nada de dinheiro? Porque talvez nas vidas anteriores eu não soube aproveitar as oportunidades que a riqueza me trouxe. E talvez agora nessa eu queira de novo ter a oportunidade de ter riqueza para saber como aproveitá-la e como reparti-la e fazer o bem aos meus irmãos e a mim mesmo. Ou então eu falo, não, eu já errei tantas vezes tendo riqueza e sendo opulento que agora eu gostaria de vir à Terra, de viver nessa encarnação um pouquinho mais sofrido, com mais sofrimento, com mais necessidade, tendo que trabalhar bem mais para que eu possa dar valor a cada centavo. Tem uma diferença muito grande na riqueza conquistada, na riqueza adquirida, com aquela riqueza que a gente recebeu de doações. Porque quando eu trabalho, conquisto, adquiro aquilo com o suor do meu trabalho, cada centavo tem um peso. Quando aquilo vem já muito fácil, tem um peso bem diferente, bem mais leve. Isso é generalização? Não. Tem muitos herdeiros, tem muitas pessoas que receberam tronos de ouro, que souberam multiplicar e ser caridosos. Tem outros que viveram na pobreza e conseguiram juntar alguma coisinha e hoje são egoístas a um nível totalmente errado, porque nós trazemos conosco um espírito muito velho. Um espírito que no passado já pode ter tido muitas posses e é tão egoísta ao ponto de achar que o que eu tenho nessa vida, mais que seja pouco, eu não posso repartir porque senão vai me fazer falta. Quantas das vezes, fazendo as campanhas de Fraternidade Atual de Souza ou campanha do Quilo, a gente não bate a uma porta que tem muito dinheiro e a pessoa fala, ô meu filho, hoje eu não tenho nada para doar. Simplesmente porque não quer doar. E aí fica com vergonha de falar assim, eu não quero te ajudar. E quando das vezes que você bate numa porta que você fala assim, ó, essa casa aqui merece uma cesta básica. Acho que eles estão precisando de amparo e auxílio. E aí você chega e faz o pedido para não constranger ninguém. Aí a pessoa fala, não, meu filho, tá sobrando aqui porque a gente ganhou muito, ou porque sobrou dinheiro esse mês e a gente comprou. E aí traz, inclusive, doações até mais abastadas do que a gente imaginava e nos ajuda a completar, talvez, uma cesta básica para aquele que precisa mais ainda, ou que talvez precisasse até menos do que daquela pessoa que está doando. A pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: o que tínhamos quando aqui chegamos? Porque a gente veio aqui para a Terra através da gestação de nossa mãe, dentro da barriguinha dela. Então, a primeira casa que a gente teve já era emprestada, nem era nossa. E aí a gente saiu dela, o primeiro alimento que nós recebemos também já era doado. Nós não trabalhamos para ter ele. As primeiras instruções que recebemos, como agir, como falar, como andar, também foram ditadas por outras pessoas. Nós não fizemos nenhum esforço além daquele de aprender. E assim foi até que a gente começou a criar um pouco de independência, a trabalhar, a conquistar nossas próprias coisas. E o que é a coisa que o pai mas a mãe mais escuta quando o filho começa a trabalhar e ganhar dinheiro? Não estou generalizando de novo. Pode ser que talvez o seu filho não foi assim, ou a sua experiência não foi assim, mas muitos acontecem. Ah, agora eu tenho meu dinheiro, ninguém manda em mim mais. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu já sou independente, porque eu já estou trabalhando e tenho meu dinheiro. Então, na primeira oportunidade, em vez da gente agradecer e falar assim, nossa, pai, o quanto foi trabalhoso conquistar o meu dinheiro agora, que me fez perceber o quanto que o senhor sofreu para conquistar o dinheiro que eu gastei durante todo esse período,
onde eu não era independente. Nossa, mãe, o quanto foi laboroso trabalhar para ganhar esse dinheiro, que agora eu pude perceber o quanto que a senhora também trabalhou na minha criação. Mas não, a primeira coisa que a gente faz é já o egoísmo tomando conta, falar agora ninguém manda mais em mim. Então, quando a gente chegou aqui, o que a gente tinha? E quando a gente for embora, o que a gente vai levar? Caixão não tem gaveta. O que a gente vai levar? Porque as posses materiais vão ficar para as próximas gerações. A casa, o carro, o ar-condicionado, os brinquedos, o videogame, o computador, o celular, vai ficar para as próximas gerações. Nós não vamos levar isso para o plano maior. Então eu pergunto, o que vamos levar para o plano superior, para o plano astral, para onde a gente for, né? Que eu tô colocando plano superior como se a gente já tivesse preparado para ir, né? Talvez nem estamos. Mas o que vamos levar para o mundo maior, para o mundo verdadeiro, um plano espiritual? Essa pausinha para pensar é porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando eu pergunto o que vamos levar, te garanto que se eu perguntar para um por um, a maioria vai falar assim, ó, vamos levar as nossas virtudes, os conhecimentos que adquirimos. A maioria. Só que tem um detalhe que a gente esquece. E os vícios? E as dores? E as más inclinações? Será que vai ficar aqui na Terra? Vai ficar se nós trabalhamos para vencê-los aqui. E conseguimos vencê-los aqui. Aí realmente a gente não leva eles mais, porque aí a gente despojou. Como eu sempre brinco em toda palestra, nós temos aqui nas costas uma mochilinha. Cada coisa errada que a gente faz, a gente coloca uma pedra nela. Cada coisa boa, a gente tira uma pedra e joga fora. Se essa mochilinha tá pesada aqui, ó, com as alças me cortando os ombros, provavelmente quando eu partir daqui eu vou levar ela pesada, cortando os ombros. Agora, se eu cheguei com ela aqui pesada e ao longo da vida fui diminuindo, ao passo que nesse momento ela tá tão leve, eu vou levar ela leve. Ou talvez até mesmo com virtudes nela, com conhecimento de verdade. Nós só não podemos achar que simplesmente o fato de desencarnar estamos virando santo. Porque ninguém vira santo só porque desencarnou, do mesmo jeito que ninguém vira espírita porque chegou do lado de lá e descobriu que tinha vida depois da morte. Nós saímos daqui do jeito que estávamos no momento da partida. Se a gente estava em paz, em tranquilidade, sabendo que éramos caridosos e com a consciência tranquila, chegamos com a consciência tranquila. Se a gente parte com muitas dívidas, com transtornos talvez piores do que quando chegamos, vamos carregar isso. O intuito é sair daqui da Terra mais ricos do que quando aqui chegamos. Ah, mas Jefferson, você acabou de falar que não poderia acumular posse. Eu posso sair daqui mais rico do que eu cheguei. Cheguei aqui não tendo nada, ou a minha família sendo uma família pobre, e estou partindo já com mais posses, meus filhos estão ficando com herança boa, mas também é preciso me preocupar com as coisas do plano espiritual. Então eu cheguei aqui com muita dívida, agora estou indo com menos dívidas. Cheguei aqui com um zero de virtude, estou partindo com muitas virtudes. O que eu preciso é aprender a cavar masmorras aos meus vícios, levantando templos às minhas virtudes. Então é preciso que eu pegue os meus vícios e vá me livrando deles. E as minhas virtudes vá elevando elas e aumentando cada uma. Aumentando elas, para que quando eu partir daqui, meu espírito esteja muito mais luminescente, com muito mais luzes do que quando eu cheguei aqui. Porque eu sou um espírito de luz, só estou obscurecido pelos erros que eu fui cometendo do meu livre-arbítrio, que agora eu preciso responder. Pensa comigo que quando a gente vai fazer uma viagem, principalmente se ela é muito longa e se eu vou de avião, que existe um limite de bagagem. Ah, mas eu vou de carro não tem limite de bagagem. Tem sim, no porta-malas do carro não cabe tanta coisa assim. Então, quando eu vou viajar, que eu vou fazer um limite de bagagem, o que eu coloco na mala? Eu coloco na mala um micro-ondas? Não, eu não coloco. Porque se chegar lá, tiver como eu esquentar minha comida no fogão, vai estar tudo bem, porque eu estou viajando. Se tiver no micro-ondas, está tudo bem. Eu não coloco micro-ondas na bagagem.
Eu coloco uma roupa de frio, uma roupa de calor, um traje de banho, se for ter piscina ou praia, ou se for um negócio mais de frio, eu coloco uma boina ou uma luva. Eu coloco na mala aquilo que eu vou utilizar na viagem. Ninguém faz a mala só com coisa supérflua. A gente pode até colocar alguma coisinha que não vai usar, mas é raro. A maioria das vezes a gente tira, faz a mala, vê o peso, tá muito pesado, tá muito cheio, não fecha, e eu começo a tirar aquilo que eu falo assim, isso aqui eu vou usar pouco, isso aqui eu nem acho que eu vou usar, isso aqui lá tem, e aí eu vou diminuindo a mala. Se para as viagens aqui na Terra nós só colocamos coisas úteis na bagagem, por que que na viagem para o plano espiritual eu quero colocar coisa que eu não vou usar? Porque eu vou usar dinheiro? Não vou usar dinheiro. Então por que que o dinheiro fica lá no banco parado e às vezes eu acumulando mais e mais e mais e aqui na Terra eu passo vontade de comer um sorvete, de tomar um sorvete, eu passo vontade de comer alguma coisa que eu gosto, eu passo vontade de ter um carro um pouco melhor e mais confortável, a minha família mora num lugar ruim e o dinheiro está lá guardado, acumulando e eu não estou usufruindo. Se eu não usufruo, alguém vai usufruir. Se eu não estou usando o meu usufruto, alguém vai usufruir para mim. Sabe aquela história assim, ó, fulano recebeu uma herança e já acabou com tudo? É isso. E se nós somos tão apegados ao dinheiro, do lado de lá a gente fica assim, ó, tá vendo meu filho? Olha aí, ó, por que eu não podia pôr dinheiro na mão dele? Porque ia acabar tudo. E eu não me preocupei durante a vida de ensinar para ele o valor que o dinheiro tinha. Como eu poderia gastar o dinheiro com inteligência. Quem dera se aqui no Brasil nós tivéssemos desde das séries iniciais da escola educação financeira, porque o brasileiro saberia como utilizar o dinheiro dele, sendo previdente, guardando um pouquinho para o futuro, para alguma eventualidade, fazendo a reserva de emergência, tendo uma reserva de oportunidade, tendo investimentos. Eu falo bem dessa área porque é a área que eu trabalho. Mas mesmo assim, sabendo que se eu doar um pouquinho, não vai me fazer falta. Se eu ajudar alguém com um prato de comida, muitas das vezes a gente joga fora comida na nossa casa, porque a gente pega aquilo que sobrou, em vez de eu fazer uma marmita e doar para a pessoa na rua que está passando fome, eu coloco numa Tupperware, coloco na geladeira, para que eu me esqueça daquilo e o dia que eu abrir a Tupperware, nossa, essa comida aqui tá azeda, que eu esqueci dela tem 5 dias, eu vou jogar no lixo e ninguém vai conseguir comer. Enquanto isso, uma família de rua poderia ter comido, uma família mais pobre poderia ter recebido um prato de comida, ou mesmo um animalzinho em situação de rua poderia ter usufruído daquela comida que agora vai para o lixo. Quando a gente vê, né, os catadores fuçando e revirando lixo, é porque, talvez muitas das vezes, nós somos tão egoístas ao ponto de querer jogar primeiro na caçamba antes de oferecer para alguém. De deixar com que as coisas fiquem inúteis antes de oferecer para alguém. A gente viu nas tragédias que infelizmente assolaram o sul, quanto de roupa que chegava lá sem condição de uso. Roupas rasgadas, chinelos arrebentados, vestidos de noiva, velhos e caruchados não, né? Porque é traça, cheio de traça, cheio de marcas de traça. Ah, mas quem tá sem nada usa. Tudo bem, mas não é porque você perdeu tudo que agora você vai ter que usar lixo. Porque muitas das vezes o lixo que a gente doa vai dar trabalho para a pessoa. Ah, mas Jefferson, então se a gente pensar assim, a gente não recicla. Recicla. Porque talvez uma blusa minha que rasgou e que eu deveria ter doado ela antes dela ficar tão velha, porque eu teria condições de adquirir uma nova, agora ela pode virar outra coisa. Talvez uma nova peça de roupa, um pano de chão, alguma coisa. Tudo na nossa vida tem que ser usado para usufruir. Só que se a gente usufruir de tudo e nunca guardar nada, uma hora vai me fazer falta. Porque às vezes vai me acontecer algum problema. O que é o detalhe é que a gente tem que aproveitar o lado espiritual como a gente faz com o lado material. Então, do mesmo jeito que eu tenho que guardar para o futuro, para se eu precisar, eu também tenho que guardar para o futuro, se eu precisar, boas coisas que eu fiz. Porque Emmanuel já nos diz que o bem que fizeres será seu advogado em qualquer parte. Então eu preciso fazer muito bem, praticar muita caridade, porque eu já tenho muitos erros do passado que eu preciso corrigir. Mas além disso, eu tenho que guardar um pouquinho mais, porque quem sabe eu vou errar de novo no futuro.
Quem sabe mais pra frente eu vou precisar já de uma coisa boa lá de trás para reparar algo errado que eu vou fazer no presente. Sabe aquela história assim, ó, que eu sempre falei sim, sim, sim para aquela pessoa, sempre ajudei, e na hora que eu falei não, ela virou a cara. Tudo bem, mas se você nunca tivesse dito sim, se nunca tivesse ajudado, na hora que você falasse não, aí que ela viraria a cara mesmo. Porque aí até mesmo a sua consciência ia te julgar, não só a dela. Ninguém vai ser salvo por tempo de casa. Não adianta você chegar no centro, escutar palestra, assistir tudo, levar para as pessoas. Ninguém vai ser salvo por tempo de casa. Nós vamos ser salvos por tempo de causa. É por quanto nós temos feito pelo outro, quanto nós temos sido caridosos, quanto nós temos ajudado o nosso irmão. Porque quando a gente encarna, a gente organiza todo um roteiro. Tem um roteiro com milhares de possibilidades, de muitas coisas que poderia acontecer na minha vida, o nosso livre-arbítrio é que vai dando direção. Por isso é que eu tenho que dar valor a cada coisa que me acontece. Se eu tenho dinheiro, dei valor ao dinheiro. Se eu não tenho, dei valor na falta do dinheiro. Porque eu faço a pergunta, como aqui no livro o Espírito Protetor faz. O que buscamos? Quais recompensas buscamos? Porque se as recompensas são materiais, o que eu espero é ter mais dinheiro, eu vou alcançar aqui na Terra, talvez não, mas um dia eu alcance, e aí vai estar tudo bem, eu alcancei, mas não levo. Se o que eu quero é ter uma casa melhor, eu vou trabalhar e vou alcançar essa casa melhor, mas eu não levo. Se eu quero ter uma casa na praia, eu vou trabalhar, adquirir essa casa na praia, mas não levo, ela fica. Só que são essas ambições que nos fazem levantar da cama todos os dias para ir trabalhar. Se a gente não tivesse a ambição de ter uma casa melhor, um carro melhor, uma condição de vida melhor, uma comida diferente na mesa, né, um pouquinho mais cheia de variedade, se eu não tivesse esse tipo de ambição, muito provavelmente a gente iria acordar de manhã e falar, eu não vou trabalhar hoje, porque eu não preciso de nada. O que eu preciso eu já tenho. É muito triste você não ter ambição para algo, para trabalhar, para levantar da cama. Então é preciso ter sim um objetivo financeiro a alcançar para que a gente possa ter ânimo para trabalhar e aguentar muitas das coisas, porque serviço, trabalhar não é bom. Se trabalhar fosse bom, todo mundo levantaria da cama sorrindo, feliz, com a cara boa, e chegaria no trabalho com a cara boa. Trabalhar não é bom, mas a gente precisa. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma ambição para as coisas materiais, é preciso ter também uma ambição para as coisas espirituais. Então, eu tenho uma ambição, por exemplo, de abandonar um vício. Quero parar de fumar. Então, eu preciso, com essa ambição, com esse objetivo definido, começar a me esforçar para alcançá-lo. E cada dia que eu não alcanço, ou que eu caio, ou que eu ando para trás, a minha consciência fala, tá vendo? Você está um pouquinho mais longe do seu objetivo. Então, ela nos penaliza, aquilo é ruim, a gente sente ruim. Agora, quando a gente alcança um degrau a mais, a consciência fala assim, tá vendo? Parabéns, você já está mais perto do seu objetivo. E com isso a gente tem mais ânimo, mais gás para buscar. Então, por isso que é preciso também ter um objetivo para as coisas espirituais. Seja abandonar um vício, seja ser um pouco mais caridoso, um pouco melhor. O que é importante é que todos os dias da nossa vida a gente defina qual é a verdadeira propriedade. E a verdadeira propriedade é a espiritual. Então não é errado que eu adquira ou que eu alcance bens terrenos, desde que eu não tenha apego a eles. Porque tem muita gente que tem tanto apego ao carro, tanto apego à casa, tanto apego ao dinheiro, que esquece que os bens preciosos nossos são nossos familiares, nossos amigos, são os momentos felizes que a gente passa com essas pessoas. Tem gente que dá mais valor para o carro do que para a esposa. Passa mais tempo alisando o carro e limpando o carro do que dando atenção para a esposa. Tem outros que gastam tanto tempo cuidando do dinheiro, que esquecem talvez de cuidar dos filhos. Tem outros que vão viver as paixões mundanas, como o álcool, o cigarro, os vícios, que se esquecem daquilo que é importante, que é ajudar o próximo, amar o nosso próximo, se reconciliar com os nossos inimigos e por aí vai. E quando a gente desencarna, chega de lá, a gente percebe assim, ó, nossa, tudo isso que eu conquistei ficou para trás e agora virou, inclusive, foi briga para os meus familiares. Quem sabe não, né? Por isso que é importante, aqui na Terra, definir tudo bonitinho.
O que é que fica com quem? Na lei já tem isso definido, mas é bom a gente já... Em vida, vai organizando a vida. Pense que um dia a gente vai partir. A única coisa que a gente sabe aqui na Terra é que a gente chega e um dia vai embora. É a única variável que é certa. Porque, como eu disse, todas as outras são variáveis. Depende do nosso livre-arbítrio. Se eu vou viver 50 anos, 60 anos, depende de mim. Porque no meu planejamento de vida, talvez veio 70. Mas aí no meio do caminho eu comecei a fumar, a beber. E eu fui prejudicando os meus órgãos. E talvez hoje eu possa partir mais cedo. Mas que eu vou partir é certeza. Que eu vou partir é certeza. Então, que eu já defina comigo mesmo e com a minha família o valor que tem cada coisa. Que eu saiba ensinar meus filhos a prosperidade. Mas que eu saiba dar valor a eles e não ao que eles conquistam ou que eu conquistei. Salomão ensina a prosperidade. E Jesus vai reforçar na parábola do filho pródigo que não importa as posses que tenha. Porque quando o filho retorna, mesmo tendo gastado todas as suas posses e quebrado a cara por ser egoísta, ele é recebido com festa. Porque é assim que as coisas têm que ser. Aquilo que é nosso de verdade, o que é nosso de verdade, é só o que a gente conquistou espiritualmente. São aquilo que a gente conquistou por apreço. Aquelas pessoas que agora, por nós termos feito bem para ela, ou por nós termos as amado, fazem oração para a gente na hora de dormir. E isso é nosso. Fazem oração para a gente quando a gente está com alguma dificuldade. Isso também é nosso. Aquele pedaço de pão que eu levei para quem tinha fome, que Deus me emprestou, inclusive, a força de trabalho para conquistá-lo, o dinheiro que eu conquistei ali foi Deus que emprestou e eu levei para aquela pessoa, lá na frente pode me trazer pão à boca de novo. Seja através de comida ou seja através de energia. Lembra lá no nosso lar, quando André Luiz pede para ver as preces por ele feito? Para ele feito? E só tinha prece daquela senhorinha que ele atendia às pressas o marido dela no consultório e ela rezava pelo doutor André? Será que nas nossas vidas, quando partirmos e pesarmos na balança tudo que conquistamos, o peso vai ser maior para o lado material ou para o lado espiritual? Porque se for maior para o lado material, infelizmente, vamos estar numa situação difícil. Porque vamos ter perdido e perder as coisas é muito ruim. A gente dá muito valor para aquilo que a gente perde. Então, se eu tinha muito valor material e eu perdi, talvez eu tenha um peso muito grande na minha consciência com aquilo. Agora, se eu tenho, a minha balança pesa mais pro lado espiritual e eu sei que lá eu levei e conquistei para usar no pós-vida, provavelmente eu vou estar mais tranquilo. Porque o problema não é ser rico, o problema não é ter riqueza, o problema é ser apegado à matéria. O problema é ser apegado à riqueza, ao passo de que não existe outra vida que não com aquilo. Ao passo que não existe mais ninguém que não aquilo. Ao passo de que eu vejo uma pessoa pedindo esmola e viro a cara simplesmente pelo fato de eu nem querer dar, de eu nem querer ajudar. Tem vezes que um muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um tudo bem, como vai, que seu dia seja bom, que Deus te abençoe, vale mais que qualquer moeda. Talvez a atenção, o carinho ou a sua boa vibração faça mais bem por alguém do que R$10, R$20, R$50 ou R$100 que você possa propiciar a ela. Que possamos sair daqui melhor do que entramos. Que possamos preparar para ir embora da vida melhor do que chegamos. Que possamos acumular tesouros no céu. Valorizar os que temos na terra. Mas, acima de tudo, saber que eles são da terra. E que até mesmo esse corpo que a gente usa aqui na terra vai ficar aqui. E pouco tempo depois, poucos anos depois que eu partir, que o espírito deixar ele também já não mais vai existir, porque a terra recicla tudo e tudo volta do pó ao pó, menos o nosso espírito. Esse é imortal. Esse Deus nos deu para sempre e é preciso que revistamos ele de muita luz, de muita energia boa, para que ele possa resplandecer e alcançar a imensidão aonde precisa de luz. Seja luz, brilhe a vossa luz. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre.
que sobre as lides dele possamos continuar trabalhando, que os nossos espíritos protetores continuem nos abençoando e que, acima de tudo, continuemos valorizando os obstáculos que a vida nos impõe para o nosso melhoramento, que continuamos acumulando boas riquezas espirituais, um karma positivo para nós, bons pensamentos e boas vibrações direcionados a nós, por todos à nossa volta, e que saibamos retribuir cada caridade que a vida, que Deus e que os outros nos fizerem. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua atenção, por me permitir continuar no trabalho de divulgação da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até nosso próximo encontro. Que assim seja. Tchau, tchau.